Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês e que ele esteja aqui, iluminando o nosso encontro de hoje e preparando o nosso coração para receber os ensinos do benfeitor Emmanuel. E o tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo 43 se chama Consultas. E o versículo que embasará a nossa reflexão está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Esse é um versículo tirado, né, da mulher adúltera, né? É uma história que a gente já conhece. Nesse contexto, né, os escribas e os fariseus, né, estão questionando Jesus, né, estão ali testando e o interrogando para saber o que ele pensa, né, sobre a mulher que foi encontrada, né, que foi flagrada ali. Então eles querem saber o que Jesus, se Jesus irá condená-la, né? Então eles perguntam para ele o que ele faria. E Jesus calmamente responde, né, que quem não tiver pecado, né, que atire a primeira pedra. E aos poucos, cada um vai saindo, esvaziando ali o local, até que só sobra Jesus e ela, né? Então Jesus pergunta: onde estão todos? Ninguém a condenou? E ela responde: ninguém, Senhor, disse. Então Jesus fala: nem eu te condeno. Vai, a partir de agora não peques mais. André, o que Emmanuel fala para nós, né, dessa história tão bonita de hoje? Emmanuel vai dizer que Jesus foi consultado muitas vezes, mas no começo, na maioria das vezes, Jesus era consultado para testá-lo, para ver se ele caía, né? Para ver se ele errava ou se ele dizia algo que seria contraditório e que pudesse condená-lo. Então, no começo, muitos, ao saberem que Jesus dizia que era o profeta, né, o enviado de Deus, o Filho de Deus, eles então perguntavam de maneira mal intencionada para ver o que ele ia responder, porque eles queriam rir dele, eles consideravam ele ridículo, por ele dizer determinar esta coisa. E depois, quando a Boa Nova foi tomando uma proporção muito grande, foi conseguindo vários adeptos, não só os discípulos, mas outros também, outras pessoas que se apaixonavam com as palavras de Jesus e queriam viver aquilo que ele pregava, então ele começou a incomodar. E a partir desse momento que ele começa a incomodar, porque muitas pessoas começam a segui-lo, ele se torna um alvo, porque ele se torna muito importante. Então, ele começa a ter, sem querer, ele começa a ter um poder, né? Porque muitas pessoas estavam seguindo ele. E aí, Emmanuel vai nos dizer que. Desculpa. Emmanuel vai nos dizer que Jesus, ele, nessas consultas que eram feitas com ele não só dizia, como no exemplo que você acabou de dizer, né, da mulher adúltera. A diferença é que no gesto dele, o gesto que ele fez em reconhecer que aquela era uma mulher que errou, e todos nós podemos errar. E ele reconhece isso. Ela errou, ela tem o direito de errar, ela tem o direito de se arrepender e também de não fazer mais aquilo, né? Que foi o que ele disse para ela. Então Jesus, o gesto dele era muito mais bonito do que apenas o falar. Então, quando os discípulos consultavam Jesus a respeito de determinada questão, tivemos aí no Evangelho diário 12 evangelhos, né, a respeito de
a respeito de cada apóstolo, e cada apóstolo fez uma consulta para Jesus, perguntou para ele determinado tema, o que que era. Então, nós conseguimos ver, vale a pena a gente ver esses vídeos aí, para a gente ver quais eram as dúvidas dos apóstolos, e Jesus respondeu a todas e ensinou para eles com palavras e com gestos. Mas aí Emmanuel menciona que os ensinamentos e atos de Jesus, eles servem para nós em qualquer departamento da vida. Em qualquer momento, se a gente tiver uma dúvida sobre fazer algum comentário, sobre tomar alguma decisão, sobre orientar alguém, que a gente pare e faça uma consulta às palavras, às atitudes que Jesus teve. E aí a gente percebe, será que isso que eu estou pensando em dizer para essa pessoa vai ser bom para ela, ou eu vou dizer, eu vou acabar ofendendo sem ajudá-la nessa dúvida que ela tem. Então, Emmanuel nos orienta exatamente isso, que Jesus, ele é e continuará sendo para nós um, uma pessoa que nós podemos consultar a qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação. E hoje eu separei aqui uma história de uma consulta que foi feita com Jesus. E a história está neste livro aqui, ó, que se chama Luz Acima, que foi da parceria de Humberto de Campos com Chico Xavier. E a história se chama O Oráculo Diferente. Havia uma mulher chamada Túlia Prisca, que ela tinha o hábito de consultar oráculos, né, feiticeiros, profetas, ledores da boa sorte, enfim. No passado havia vários nomes para essas pessoas. E aí Túlia estava conversando com Joana de Cusa a respeito. Ela estava falando, nossa, tem um oráculo muito bom que eu consulto ele me fala cada coisa muito boa. E aí ela começa a dizer, ela conta o caso dela de que ela foi traída pelo marido. O marido dela se chamava Druso. E aí ela consultou um oráculo que ela se refere a ele como mago, e o nome dele é Tissafernes. E aí ela consultou ele para saber o que ela tinha que fazer. E aí ele pegou, e óbvio que ele não ia desagradar ela, porque ela estava pagando por essa consulta, ele disse assim para ela, vai viver sua vida, deixa seu marido para lá, larga seus filhos para trás, vai ser feliz, vai encontrar outros homens e vai ser feliz. Só que ela não se contentou com essa consulta, ela foi viver a vida dela igual esse mago falou para ela, só que ela soube que Joana de Cusa, ela seguia Jesus, ela sabia dos ensinamentos de Jesus e, e acompanhava Jesus. Então Túlia questiona a Joana sobre esse oráculo aí que ela tanto gostava, que ela tanto achava interessante, e aí ela falou assim, você tem como você me apresentar ele? E aí Joana de Cusa, sabendo das intenções dela, pensou bem e falou assim, ela imaginou assim, acho que não vai ser bom ela encontrar Jesus não, porque o que ela pensa, o que ela está querendo, não é exatamente isso. Só que ela não teve jeito, ela teve que levar Túlia até Jesus. E aí Túlia chega ao encontro de Jesus e ela já sai questionando Jesus, né? Falando assim, conheces o mago Tissafernes? E aí Jesus responde-se para ela, existem adivinhos em toda parte. Que desejas de mim? E ela fala assim, que é meu marido, ele me traiu, e eu tenho sofrido muito por isso. O que você me diz? E aí Jesus diz assim, que a dor bem compreendida é uma luz para o coração. E ela não entende muito esse recado e fala, mas mesmo quando eu sou ofendida? E ele fala assim, sim. E ela
fica assim na dúvida e fala assim: "Mas não devemos revidar?" E aí Jesus diz para ela: "Nunca." Aí ela fala assim: "Mas e a justiça?" E ela tem como resposta: "A justiça é uma árvore estéril que não pode produzir frutos de amor para a vida eterna." Então ele está dizendo que a justiça ela precisa ser frutífera. Então que aquela coisa que a gente acha que é uma injustiça, nós temos que parar e pensar e refletir sobre aquilo. O que que aquilo vai frutificar na nossa vida? O que que aquilo vai nos ensinar? O que que nós vamos crescer? Como que nós vamos crescer daquela dor, daquele momento, daquele ensinamento? E ela não se contenta, ela fala assim, ó: "Se meu esposo me trai, eu que tenho que pagar por ele?" E aí Jesus fala assim, ó: "Não tanto. A felicidade é impraticável onde não haja esquecimento das coisas." Então, Jesus está ensinando para ela que, para a gente poder ser feliz, que é necessário que a gente esqueça determinadas coisas, que a gente deixa para lá, que a gente não fique remoendo aquilo, ruminando aquilo, porque se a gente continuar alimentando aquilo, não nos vai fazer bem. Eh, e ela fala assim: "Então tem que perdoar meu esposo?" E Jesus diz: "Tantas vezes quantas forem necessárias." Né? Não é isso que ele fala assim? Não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Esse é o ensinamento de Jesus, né? Devemos perdoar sempre. E ela diz: "Então eu tenho que amá-lo e respeitá-lo mesmo assim, mesmo sendo traída?" Aí Jesus fala: "Por que não? Quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível." Então perdoando, é sabendo perdoar e sabendo aceitar o perdão de outra pessoa, que nós conseguimos ser felizes, que nós conseguimos nos libertar dessas dores, dessas amarras, dessas situações que nos prendem a determinadas pessoas ou a determinados atos. E ela então diz assim: "Então eu tenho que voltar para o meu lar, para a minha responsabilidade, para a educação dos meus filhos? Eu tenho que voltar como um animal atrelado ao carro?" E aí Jesus responde a ela: "No sacrifício reside a verdadeira glória." Então, ele está nos ensinando que não vai ser fácil. As dores que a gente tem, os momentos complicados que a gente tem, ele não está dizendo que é fácil. É um sacrifício, é doloroso, mas é com essa dor que nos faz crescer, que nos faz evoluir, que nos faz seguir. E aí ela retoma o assunto para o mago lá que ela havia consultado antes, né, e fala assim: "É porque ele é um mago da minha confiança e ele me aconselhou o recreio, a alegria, e eu não posso duvidar dele, porque ele é um oráculo completo. Você vai dizer que ele está errado?" E Jesus diz para ela: "A voz de nossa consciência não pode concordar invariavelmente com a opinião de nossos amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho." Então, ele nos chama para a reflexão de que é o seguinte: a nossa consciência é o que vai nos dizer se aquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer está nos fazendo bem ou está nos fazendo mal. Porque se a consciência dela tivesse tranquila, ela não precisava consultar Jesus. O mago que ela já tinha consultado já teria resolvido os problemas da vida dela e ela não teria mais essa necessidade, porque ela ia estar com a consciência tranquila. Mas aqui nós percebemos que a consciência dela não está tranquila por tudo que ela está fazendo, né? Então ela diz assim: "Você não tem nenhuma novidade para mim? Eu venho de tão longe e você não me agrada?"
Que mensagem que eu terei da sua visita? E aí Jesus já entendeu que ela não estava, naquele momento preparada para essa consulta que ela veio buscar. E ele responde: "Rogo ao Pai que a ilumine e abençoe". E aí ela pega, vira as costas, sai andando e responde assim: "Esse oráculo não é o mesmo". Quer dizer, ela não conseguiu perceber o que Jesus quis ensinar para ela. Ela tinha o olhar de que Jesus seria mais um mago, igual aquele que ela havia consultado antes, que ia dizer, ah, coisas boas para o ouvido dela. Só que muitas das vezes, aquilo que não queremos ouvir nos ajuda muito mais do que o que queremos ouvir, porque o ensinamento, ele pode ser dolorido no momento para nós, mas pode nos aliviar muitas dores no futuro. E Jesus estava tentando passar isso para ela, mas ela não estava no momento conseguindo entender todo esse ensinamento de Jesus. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, hoje eu separei um trecho, né, que Emmanuel fala assim para nós. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver. De certo modo, no entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? Então, nesse caso aqui, Emmanuel está falando para que nós possamos, então, fazer, né, uma consulta, assim como você mencionou, né, que os discípulos tiveram essa oportunidade, né, de fazer essa consulta com Jesus. Túlia também teve essa grande oportunidade, né? E nós também temos, né? Afinal, Jesus é nosso irmão mais velho, né? Nosso conselheiro, e está aí disponível para nos ajudar, para nos aconselhar. Mas a gente precisa, né, tomar essa decisão de ir lá se aconselhar com Jesus antes mesmo de tomarmos uma decisão final, né? E esses conselhos estão aí disponíveis para nós, são acessíveis a todos, são gratuitos para nós, né? Basta nos buscar diariamente a Jesus, buscar esses conselhos de uma maneira diária, em todos os dias da nossa vida a gente vai receber grandes conselhos para que a gente possa juntos, né, evoluirmos espiritualmente e alcançar os objetivos diante dessas dificuldades que a gente tem ao longo do dia. Então, que nessa semana, né, a gente possa praticar esse hábito de se aconselhar com o nosso irmão maior aí, que é Jesus, que a gente diariamente, ao levantar, no final do dia, que a gente nos aconselhe com Jesus, para que a gente tome boas decisões e esteja um dia iluminado e abençoado. E eu então espero vocês na semana que vem para juntos continuarmos aqui nessa corrente de aprendizado para aprender o capítulo 44 que Emmanuel traz, que é o cego de Jericó. É um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41, dizendo: Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Então eu espero vocês para juntos aprendermos aí o que Emmanuel vai ainda mais agregar no nosso conhecimento com essa passagem do Evangelho. E que a semana de vocês seja abençoada, que Jesus esteja presente no dia de vocês e que vocês também possam conseguir praticar ainda mais as palavras do Evangelho. E que assim seja. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Até sábado que vem a todos e que assim seja.